o governo federal. E aí nós resolvemos, matamos 2 coelhos com uma cajadada só e muito dinheiro na frente para os governadores. Mas resolveu-se o problema político. E esse investimento era destinado a certos setores? Não. Podia ser aplicado? Aí podia ser aplicado até em chafariz, praça, porque sim. não adianta. Aí, vamos dizer assim, os limites que você tem que trabalhar num sistema político, numa democracia como nós temos aqui, não adianta. Certo? Esse problema criou um certo conflito dentro do governo. Né? Porque quando nós apresentamos essa proposta, havia uma restrição muito grande na Secretaria do Tesouro Nacional e no Ministério da Fazenda, achando que nós estávamos sendo liberais demais, que ia expandir o gasto do governo corrente, o que era verdade. E nós dizíamos o seguinte, olha, só que com isso eu resolvo um problema muito mais sério, que é a emissão sem controle de dívida pública pelos estados. Eu acho que isso vale a pena. O presidente Fernando Henrique falou, olha, cara, só que eu não posso aprovar esse programa se o Ministério da Fazenda tiver contra. E ele fez uma reunião estava eu e a minha equipe com o Ministério da Fazenda e o Pedro Parente, que era o secretário executivo. Nessa reunião se convenceu de que valia a pena. Então ficou uma situação muito interessante que o Pedro Parente falou, não, eu concordo, ele era o vice-ministro, mas o pessoal da Secretaria do Tesouro não concordava. E nessa hora é que deu para perceber como é que o presidente Fernando Henrique resolvia esse tipo de conflito. Na hora que ele viu que o Pedro Parente, que era o segundo, o Pedro Malan não estava na reunião, que era o segundo do Ministério, concordou, imediatamente ele falou, olha, eu tenho um compromisso, levantou e não deu tempo de ficar. O programa foi feito, foi um sucesso extraordinário, tanto do ponto de vista da privatização, como do ponto de vista de que fechou a porta do endividamento dos estados e, a partir daí, se pôde construir a Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal não existiria se não tivesse sido feito esse programa. Né? E, a partir daí, nós tocamos o programa de privatização, uns poucos acabaram não saindo, né? Mas e o que se fez foi isso. Os estados, até hoje, né? Os estados não se endividam mais no Senado. Certo? Por quê? Porque tem um contrato que não pode ser alterado, mesmo pelo Senado. Certo? E com isso, e mais a Lei de Responsabilidade Fiscal, os estados que tinham um déficit crônico fiscal, faz 7 anos, tem um superávit fiscal. Realmente, essa é uma das, vamos dizer assim, uma das mudanças institucionais que não aparece muito porque é uma coisa muito técnica, mas quem acompanha, até o Estado de São Paulo, algum tempo atrás, fez um editorial dizendo que precisaria fazer um monumento em praça pública para quem conseguiu fazer esse tipo de coisa. Né? Então, mas é um pouco como funcionava. O BNDES funcionava mais ou menos como um centro de inteligência financeira do governo, e como ele tinha mecanismos de banco, né? As coisas eram... Esse programa mesmo só foi viabilizado porque você tinha o BNDES que fazia a antecipação, que é uma coisa legal. Simplesmente nós comprávamos as ações dos estados, e aí tinha um problema técnico, que é sempre o problema do governo, que preço eu pago? Né? Porque como são duas entidades oficiais, o Estado vendendo e o BNDES comprando, se você compra barato demais... depois vão cair em cima do Estado porque vendeu barato demais. Se o BNDES compra caro demais, depois os procuradores vão cair em cima do BNDES. Então nós criamos um mecanismo, que é um mecanismo que vem do setor privado,
que é fazer o seguinte, olha, como eu não sei qual é o preço final dessas ações, eu vou fazer o seguinte, eu te antecipo um determinado valor, quando for feito o leilão de privatização, se as ações forem vendidas a preço maior do que eu te paguei, eu te dou 80% da diferença. E o BNDES ganha uma comissão de 20%. Né? O que foi mais interessante ainda, porque fez do governador um sócio no sucesso da privatização. Porque quanto mais caro saísse as ações, ele ganhava esse tipo de coisa. E teve um estado só, que foi o Rio Grande do Sul, que nós erramos, não me lembro porque, um pouco no preço de saída, e mesmo com esse mecanismo, quando saiu o leilão de privatização, o ganho do BNDES ficou maior que o ganho dos estados. Né? E aí nós tivemos que refazer o contrato, entendendo que a função do BNDES não é ganhar dinheiro em cima do estado, nós estávamos cumprindo aí a função aí dentro do arcabouço da política econômica. E essa experiência foi muito interessante, porque depois me permitiu algumas ações que não tinham nada a ver com a questão econômica, né? E mais com a área social. Né? Por exemplo, existia em Belém uma área degradada, urbana, porque o rio subia, e então aquilo era uma região de palafita, um negócio assim, absurdo. E morava 200 mil pessoas. E existia um projeto de saneamento dessa área toda com o apoio do BID, do Banco Interamericano. Só que o BID exigia que o governo pusesse lá uma parcela de recursos próprios. Era algo como 40 milhões de dólares na época, 40 milhões de reais, e o BID dava 80 milhões. E esse projeto se arrastava, embora o projeto estivesse pronto, a implantação se arrastava, porque nenhum governador tinha dinheiro para fazer isso. E o Almir Gabriel, que era o governador de lá, um dia me levou lá, acho que esse foi um dos meus problemas, correu o boato que eu tinha coração muito mole, então os políticos normalmente gostavam de me levar para ver desgraça, porque aí eu abri o bolso, né? Mas realmente, é uma coisa, um absurdo. E ele me diz, olha, se o banco, o BID diz que se nós não realizarmos esse projeto nos próximos, sei lá, 3, 4 meses, eles vão cancelar o projeto que está parado lá há muito tempo. Só que eu não, é evidente que depois de andar por lá, amolecer bem o meu coração, e veio, só que eu não tenho esses 40 milhões de reais. Né? Eu vim para o Rio, tá? Fui com a diretora lá da área, vamos resolver, vamos ver como é que a gente vai fazer. Aí, usando esse mecanismo de compra de ações das empresas elétricas, fora do controle, né? Porque para vender dentro do controle, a Assembleia precisa aprovar, e aí você cria um problema político. Mas no caso específico do Pará, eles tinham as ações, bastante ações, acima do controle. Então, a solução que nós demos foi essa. O BNDES comprou essas ações, com essa mesma cláusula de que quando eu pago X, se as ações valerem mais do que isso na privatização, eu te dou a diferença. E aí, um pouco a experiência, né? essa combinação, um pouco já de experiência pública e o setor privado, o grande medo que o pessoal do BNDES tinha, mas você dá o dinheiro para ele e gasta em outra coisa. Aí nós fizemos o dinheiro ficava bloqueado no BNDES e ele só podia ser usado para pagar a obra e o dinheiro do BID também entrava no BNDES. A obra foi realizada em um ano, uma coisa maravilhosa. Eu voltei lá, quando estava tudo pronto, desapareceu aquela área, são 200 mil pessoas, e hoje é uma área urbana absolutamente normal. E aí é que fica importante, como um banco como o BNDES, sem perder dinheiro, ele tem que ser ativo. Né? E por isso que essa área social, ela foi muito importante. Né? E ela cresceu nesta gestão? Ela tinha sido criada no passado. O BNDES é uma burocracia muito correta,
E eles, no passado, fizeram lá as coisas erradas e a área social acabou não indo para frente. Então, embora o BNDES tivesse o S do social, acabou a área social. O Sérgio é que me estimulou a recriá-la. Né? E aí tem uma coisa interessante também. Eu falei, Sérgio, mas só que eu preciso de alguém para tocar essa área aqui e alguém que tenha condições de fazer isso bem feito. E não tínhamos chegado ainda a um nome. Aí tem uma jornalista em Brasília muito engraçada, a Cristiana Lobo, um dia, conversando com ela, ela falou, olha, o Delfim está lá no Congresso descendo o cacete nos tucanos, que os tucanos são incompetentes, que não sei o quê, e que um dos quadros de maior poder de evolução é o Paulo Artung, que é prefeito de Vitória, só que ele está terminando o mandato e ele vai ficar 2 anos sem mandato e vai acabar desaparecendo. Eu peguei aquilo, disse, mas quem é Paulo Artung? Ele falou, pô, o Paulo é um cara maravilhoso, um cara nosso, prefeito. Aí eu falei, o que você acha dele para diretor social do BNDES? Pô, mas é esse. Aí foi, e o Paulo veio, certo? Foi um diretor extraordinário, porque tinha, vamos dizer assim, essa percepção, né, política, e também do ponto de vista da carreira dele, porque ele preencheu os 2 anos até as eleições de 98, né? E ele, como diretor do BNDES, acabou ampliando o seu espaço. Por isso eu estou dizendo, é muito importante você ter, vamos dizer assim, um arcabouço de prioridades, e aí precisa de um pouco de sorte e um pouco de jeito para que as coisas fossem andando. E aparece, né? Por exemplo, um outro evento importantíssimo nesse período foi com a Embraer. Né? A Embraer é um exemplo, é o melhor exemplo para mim de integração de Estado com o setor privado. Né? Quer dizer, os militares, nos anos 50, né, criaram o ITA, né, como um centro de inteligência de engenharia aeronáutica. Né? E o ITA ficou um tempão lá só formando engenheiros, até que criou uma certa massa crítica e o governo resolveu criar a Embraer, ainda estatal, né, como uma empresa para empregar os engenheiros do formado ITA. Como toda empresa estatal, acabou se dando mal, perdendo dinheiro, projetos errados, mas criou-se uma dinâmica, uma empresa com gente que sabia montar avião. O problema é que o avião que eles projetavam acabavam não vendendo porque estava errado. Né? Mas, no governo Itamar, já havia, vamos dizer assim, o próprio quadro civil da Embraer já tinha aprendido a olhar mercado, saber o que vendia, o que não vendia, e eles tinham um produto muito... era revolucionário na época, que era um jato de 50 lugares, né? E no momento em que se transitava do jato regional, do avião regional de hélice para o avião de... E foi privatizado no governo Itamar. Certo? E quando eu cheguei no BNDES, a Embraer estava começando a vender o seu produto. E era uma venda difícil, porque não tinha tradição, competia com uma empresa canadense chamada Bombardier, que era uma empresa muito maior que a Embraer, que já tinha avião voando, aquele negócio todo, mas o produto da Embraer era muito bom. Mas ela estava com dificuldade, tinha vendido para poucas e pequenas empresas, até que apareceu um grande pedido da American Airlines. A American Airlines, que é a maior empresa americana, ela tem uma companhia regional chamada American Eagle, né, que voa nas cidades pequenas. E eles decidiram comprar 70 aviões da Embraer, o que dava 1 bilhão e tanto. Mas
além de ser grande o pedido, uma vez que a American Airlines comprasse, acabava aquele medo de comprar um avião de uma empresa brasileira que não tinha tradição. Então, essa venda era absolutamente fundamental para o futuro da Embraer. A empresa canadense, que não queria perder a venda e também não queria que a Embraer, porque ela sabia que o produto da Embraer era melhor, fez um lobby no conselho de administração da América. Você tem a American Eagle aqui, mas quem manda na American Eagle que não é um pessoal que não conhecia a aviação regional. E eles fizeram um vídeo em que tinha, uma hora lá, aparecia uma mulata rebolando no carnaval e aparecia assim, você voaria num avião feito nesse... Sacanagem, né? Mas fizeram. E isso assustou o pessoal da American Airlines. E o risco, e se o passageiro, o americano, não tiver confiança de voar num avião brasileiro? O pessoal da American Airlines falou, não temos dúvida disso, porque eles confiam na gente. Se nós escolhemos, e nos Estados Unidos, se a gente escolher um avião que não funciona, vai todo mundo processado. Mas ficou aquele bate-boca. E o American falou, tudo bem, vocês querem comprar os aviões, compram, mas... E o BNDES era quem ia financiar a compra, né? Mas nós queremos ter o direito de devolver o avião sem ônus, se acontecer isso dos passageiros. Então ficou. A Embraer chegou no BNDES e falou, eu não tenho condições de dar essa cláusula, porque eu vou quebrar. E aquela história, jogou abacaxi para o BNDES. Aí você vê bem a importância de um banco como o BNDES e, vamos dizer assim, a dificuldade que é de você tomar uma decisão dessa. A diretoria do BNDES não queria assumir esse ônus, porque sabia que se desse... A probabilidade de dar isso era muito pequena, mas se desse, o BNDES ia receber lá, não era os 70, porque você ia entregando, mas você tinha lá uns 300 milhões de dólares de prejuízo. O que eu ia fazer com aquele avião? E se acontecesse isso, aí é que ninguém comprava aquela porcaria daquele avião. E aí vai o quê? Aí vem o processo em cima, dizer que é corrupção, que recebeu bola. Mas se não fizesse isso, a Embraer quebrava, não decolava. E eu me lembro que aí nós contratamos um banco americano para fazer um estudo para ver quem estava com a verdade nessa história. E o banco voltou dizendo, olha, acho que não tem problema. Mas acho, não estou assinando embaixo. Aí eu falei, vamos correr sem isso. Só que aí eu tinha o primeiro problema, que era de convencer a diretoria, né? E depois de discutir com a Embraer, é uma coisa que a gente aprende no mercado. No fundo, eu estava dando o que o mercado chama um put, um direito da American devolver o avião, né? E aí o BNDES tinha um prejuízo. Agora, por outro lado, ficava claro o seguinte, se não devolvesse o avião, porque foi um sucesso, as ações da Embraer subiriam muito. Então eu chamei o pessoal da Embraer e falei, olha, vamos fazer o seguinte, eu corro o risco do prejuízo, agora, se der certo, eu quero ganhar com vocês. Então, eu faço aqui o que se chama de call, vocês vão me vender ações ao preço de agora, certo? E eu vou ter o lucro para frente. E aí é muito engraçado, porque o sujeito da Embraer falou, mas a função do BNDES não é ter lucro. Eu falei, não é ter lucro, mas também não é ter prejuízo. É assim que a gente vai fazer, certo? Eu assumo o ônus da devolução, certo? Agora, se não ocorrer a devolução, eu tenho direito a comprar de vocês as ações ao preço de agora. E chiaram, mas não tinham outra opção. Fecharam.
Aí, com essa cláusula, eu consegui convencer os diretores do BNDES, nós aprovamos a operação, e a operação não aconteceu nada. Tá, a Embraer hoje, aí... Para vocês terem uma ideia, quando nós fizemos essa operação, a ação da Bombardier valia em índice 100 e a Embraer valia 40. Hoje é o inverso, a Embraer vale 100 e a Bombardier vale 40, e a Embraer hoje tem uma família de jatos aí. Quer dizer, por isso eu sempre digo, quando começam a molar o negócio do BNDES, olha, eu sou testemunha de que, por exemplo, a Embraer existe no Brasil porque existe o BNDES. Porque banco privado nenhum ia fazer isso. Agora, por outro lado, você também não pode... não, o banco público é importante, mas também não pode fazer loucura. Né? Eu me lembro que uma vez tinha uma pressão política muito grande para fazer lá uma operação claramente que não fazia sentido e daria um grande prejuízo para o BNDES. Né? Mas aquela pressão do empresário, senador, deputado. Eu estava sentado na minha mesa e tinha lá uma propaganda do BNDES, assim, escrito bem grande, BNDES. Né? Aí, quando o empresário percebeu que estava dando não na operação dele, ele pegou aquilo e falou assim, mas, presidente, esse S não é de social? Esse meu projeto é social. Eu falei, o S é de social, mas o B não é de babaca. E acabou. Que é um pouco esse conflito, você entende? Você, quando administra um banco público, é evidente que o banco público corre certos riscos que o banco privado não corre. Né? Mas esses riscos têm que estar dentro de uma razonabilidade. Então, não é uma função muito fácil. O que ajuda muito é que a burocracia do BNDES é uma burocracia muito boa. Boa no sentido ético, moral, técnico, né? E de história. Eles protegem o banco. Eu sempre brinco, quando eu cheguei lá para ser presidente, cheguei na minha sala a primeira vez, a minha secretária veio e falou assim, nós não achamos a chave da sua mesa. Certo? Mas como? Não tem? Não tem. E passou um mês, ela chegou e falou, a chave foi achada aqui. E evidente que nesse mês eles estavam me testando para ver que tipo de presidente eu me enquadrava. Né? Porque o BNDES tem mais de 50 anos. Então, já mandou um número de presidentes que passaram lá. Então, tem presidentes que eles confiam, presidentes que eles não confiam. E eles me disseram, corrupção mesmo do BNDES teve uma vez só, um presidente só, na época dos militares. O problema deles lá é, primeiro, uma certa competência, porque é um banco sofisticado, complexo, e ser muito sensível à parte política, que também prejudica o banco. Então, a burocracia do Banco Central, do BNDES, ajuda muito isso. Certo? Agora, é importante que você tenha lá como presidente alguém que profissionalmente saiba do que está fazendo. Essa acho que foi uma vantagem que eu tive. Com a minha vida toda eu fiz isso lá, e aí assim, eu consegui passar uma confiança para eles, dizer, que deixou as coisas muito mais fáceis para sair. Mas eu saí já há quase 10 anos do BNDES, mas com essa convicção. E é uma das coisas que faz diferença no Brasil, é o BNDES. Né? E agora, mesmo nessa crise que nós tivemos, no governo Fernando Henrique, sempre teve uma discussão muito grande entre uma ala, né, da equipe econômica que achava que não devia ter banco público e uma ala que devia ter banco público. Né? Tanto que essa discussão, às vezes, escapava um pouco do ambiente interno e vinha para a imprensa, aquele negócio. E o presidente Fernando Henrique sempre foi muito claro, comigo, isso aqui, olha, tem espaço, mas tem que saber gerir esse espaço, que eu acho que é absolutamente correto. Né? E isso valia também para o Banco do Brasil, para a Caixa Econômica. E nessa crise, a importância que teve de você ter um pedaço do sistema bancário ser público e não privado. Né?
Porque o que fez o Brasil não ter o mesmo comportamento de outras economias foi o fato de que quando o banco privado se assustou e ele recua, você tinha o Banco do Brasil, Caixa Econômica e o BNDES que mantiveram um mínimo de funcionalidade dentro do sistema bancário. Então, e eu acho que a outra questão relevante é que o BNDES ele tem um espaço na área social muito importante para ser cumprido. O BNDES tem certas dificuldades, porque ele é um banco de uma agência só. Ele não tem capilaridade, ele depende dos outros bancos para poder chegar. Mas, por exemplo, nós, porque quando saiu o Paulo Artung, que ele foi ser candidato, aí entrou uma como é que ela, eu vou lembrar o nome dela, que trabalhava com o Serra, que continuou nesse programa social. Então, por exemplo, nós fizemos uma experiência com crédito popular, muito interessante, embora o BNDES seja o último banco adequado a fazer relacionamento popular. Mas aí o que nós fizemos? Nós criamos uma inteligência de crédito popular, através de seminários, vídeos, pegando a experiência da Índia, pegando o México, outras experiências, e com isso nós fizemos um treinamento para ONGs que são quem fazem na ponta a capilaridade. Então, é importante você ter um órgão como o BNDES, porque é isso, ele tem escala, ele ganha muito dinheiro, certo? Uma das coisas que nós fizemos lá foi pegar 5% do lucro do BNDES e jogar fundo perdido de programas sociais, porque você precisa ter, vamos dizer, uma capacidade de despesa que não volta. E esse do